Pessoal, muito bom estar com vocês de novo, poder dar sequência à nossa série de reflexões aqui no Encontro de Casais. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação daquilo que vai acontecer nas próximas mensagens. Ontem nós falamos sobre o Evangelho, nós definimos o Evangelho e apresentamos os benefícios do Evangelho e por que o Evangelho deveria ser central no nosso casamento. E tendo feito isso, nós precisamos aplicar esse Evangelho à nossa vida. E por isso nós vamos fazer 4 mensagens, 2 hoje e 2 amanhã, focadas em aspectos diferentes da vida do casal. A primeira delas nós vamos falar sobre o casal, os dois juntos, a partir do texto de Efésios, capítulo 5, que será o nosso texto de reflexão daqui para frente. Posteriormente nós vamos falar na próxima mensagem, sobre as esposas em Efésios 5 também, versículos 22 em diante. Então falaremos sobre maridos, e por fim nós vamos encerrar falando sobre o casal. As 4 mensagens baseadas no texto de Efésios capítulo 5, nós vamos começar no versículo 18 em diante, vamos até o versículo 33. A intenção é demonstrar que aquele evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo, que nós já ouvimos na primeira mensagem, ele tem aplicações diretas para a nossa vida familiar e para a nossa vida no casamento. Mas se você gostaria de ter uma prévia do que essas mensagens vão ajudar você, eu gostaria de dizer o seguinte, que quando nós conversarmos sobre a mensagem de hoje, você vai ser habilitado a responder ou pelo menos interagir quando você chegar nesse tipo de conversa. Eu nem vou falar sobre isso. Sabe aquele argumento que você entra, que você já não quer mais conversar? Aquilo que você fala, nós precisamos falar sobre a sua mãe intrometendo no nosso casamento e a sua esposa diz, eu não quero nem falar sobre isso. Sabe essa conversa? Pois bem, eu espero que no final desse encontro você seja capaz de interagir com essa conversa de uma maneira adequada. Uma outra mensagem que talvez a gente vai precisar lidar é quando você, esposa, escuta o seu marido dizer a seguinte frase, e essa eu sei que deixa vocês bem bravas, que é, não fale assim comigo. Ou para alguns de vocês, quando estão um pouco mais exaltados, eu não sou tuas nega. Acontece com alguns casos também. Eu espero que no final dessa série de mensagens você consiga interagir quando as suas discussões chegarem nesse nível. Para vocês, maridos, que vocês consigam aprender quando a sua esposa chegar para vocês e disserem, e aquela lâmpada queimada? Sabe aquela lâmpada que há 6 meses atrás do nosso banheiro que queimou e você toma banho no escuro com a desculpa de ter que estar economizando energia, mas não arruma? Sabe aquela cobrança que a gente não aguenta mais ficar recebendo a cada 3 meses? Então, esse tipo de cobrança, talvez a gente vai conseguir reagir. E por fim, quando nós chegamos nesse tipo de conversa que é, eu odeio quando você faz isso. Nossa, eu odeio quando você faz isso, dói na alma, Porque você nem fez, ou nem queria ter feito, E aí a pessoa vem e diz assim, eu odeio quando você faz isso. A gente só tem um pouquinho de satisfação quando a pessoa fica realmente irritada por algo que a gente quis fazer, que é bem maldade do nosso coração. E aí você vai ter que lembrar ao seu cônjuge que nós somos iguais na desgraça, entende? A gente é tudo pecador aqui. Mas eu espero que nesse tempo que a gente consiga construir respostas positivas para os dilemas mais simples do nosso casamento, para os dilemas mais recorrentes. Como eu mencionei na primeira mensagem, a verdade é que o que nós vamos ouvir nesse período são verdades conhecidas. A verdade é o básico daquilo que nós já conhecemos, mas infelizmente nós temos errado no básico e nós precisamos relembrar as verdades do Evangelho para a gente poder viver bem também dentro de casa. Por isso, eu gostaria de orar com vocês, pedindo para que o Senhor nos abençoe nesse trajeto. Vamos orar? Feche sua cabeça, baixe sua cabeça comigo, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, de maneira muito generosa, permitido que a gente experimente de um fantástico tempo, Senhor, de louvor e adoração, um tempo, Senhor, de voltarmos os nossos olhos para Ti, voltarmos os nossos olhos para a Tua palavra, sintonizarmos o nosso coração com os Teus desejos e a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nessa manhã, enquanto nós voltamos os nossos olhos para a Tua palavra, Senhor, por favor, fala conosco.
Por favor, faça com que o teu poder seja transmitido, Senhor, através da tua palavra, para que haja transformação nas nossas vidas. Queremos receber palavras de vida vindas diretas do Senhor. Por favor, Senhor, usa a tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, de mim como preletor nessa manhã, para que o teu povo não seja prejudicado pela minha desgraça, pelos meus erros, pelos meus fracassos, mas que eles sejam, Senhor, contornados, que eles sejam, Senhor, recebidos e abastecidos pela tua graça. Que essa manhã seja uma manhã em que a tua graça se faça vitoriosa entre nós e arrebate os nossos corações de volta para ti. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No início do nosso relacionamento, nós todos precisamos fazer algumas decisões que são muito interessantes. Existem 3 tipos de decisões que fazem parte do início da nossa jornada. Primeira decisão são as escolhas que nós fazemos para casar. Gente, como dá trabalho escolher coisa para casar, não é verdade? Você pensa no local que você vai casar e dá um baita trabalhão. Você pensa na música, dá um baita trabalho. Você pensa no pastor. Quando sobra tempo, alguém pensa no pastor. Porque nas cerimônias de casamento hoje, se tem alguém que não tem lugar na cerimônia, é o pastor. Ninguém sabe o que ele foi fazer lá. Eu tenho um amigo mais experiente, faz casamento há mais tempo. Ele diz que pastor em cerimônia de casamento, ultimamente, parece pinguim em cima da geladeira. Fica bonitinho, mas ninguém sabe para que serve. Casamento tem um monte de decisão, você tem que escolher a decoração. Como dá trabalho escolher a decoração? Gente, como dá trabalho escolher os convidados? Vocês lembram disso? De como alguns de vocês faz bastante tempo. Alguns de vocês um pouquinho mais recentemente. Como dá trabalho escolher quem você vai levar? Porque quem você vai levar está diretamente ligado ao local que você vai fazer. Não dá para levar todo mundo. Ou com o buffet que você contratou para servir, não dá para pagar para todo mundo. Mas a sua mãe tem certeza que o tio Olavo, que você não vê desde os 6 anos, é fundamental para essa cerimônia. Porque no dia 13 de novembro de 1968, quando ela caiu no parquinho de cabeça, foi o tio Olavo que chamou a vovó para levar a mamãe para o hospital. E tá vendo? Sem o tio Olavo você não estaria aqui. Então você tem que levar o tio Olavo. Eu lembro de uma vez um amigo que estava para se casar, segundo casamento já, e ele chegou para mim e falou assim: cara, eu queria muito que você fizesse o meu casamento. Eu me senti muito honrado. Passou algumas semanas, ele voltou para mim e falou assim: olha, não vai dar para você falar no meu casamento, mas eu queria muito que você fosse no meu casamento. Porque para mim, você é tipo assim, a segunda pessoa mais importante que eu queria que fosse. Poxa, obrigado, muito honrado. Fico muito feliz. Passa um tempinho, eu recebo uma mensagem no WhatsApp dizendo: olha, nós precisamos cortar algumas pessoas da nossa cerimônia. E eu não vou poder mais convidar você, mas segue esse link dedicado para você assistir pela internet. E recebendo essa mensagem, eu fiz o que provavelmente qualquer um de vocês faria. E muito gentilmente eu respondi e falei: fique em paz, Fernando, vai dar tudo certo. Escolhas para casar. Gente, como é difícil fazer escolhas para casar. A gente tem que escolher o tipo de união. Vocês sabiam que existem 5 diferentes de regimes de casamento no Brasil hoje? Nós escolhemos o mais comum, que é aquele que a gente chama de semiaberto, que você sai para trabalhar de manhã e pode voltar para casa de noite. Mas tem o tipo de celebração, tem a lua de mel. São muitas as escolhas que nós precisamos fazer para casar. E de repente nós precisamos fazer escolhas para casa. Nossa, tipo de mobília que você vai ter, as cores dos eletrodomésticos. Gente, eu errei na hora de comprar um filtro. Eu escolhi um filtro azul e deveria ser prata. Gente, que tragédia! Não combina com mais nada na minha cozinha. Nós temos uma geladeira que é prata, nós temos uma máquina de lavar que é prata, nós temos a pia que é prata, tudo é prata, exceto o bebedor que é azul. E ele reluz azul assim, diferente em casa.
Tem o local da moradia. Gente, como dá trabalho escolher o local de moradia. Vamos morar perto do trabalho de quem? Pronto, aqui já começou a briga. Nossa, como isso dá trabalho. É o seu ou o meu trabalho que é mais importante? Não, vamos morar no meio, que aí é ruim para todo mundo. É horrível essas decisões para casar. E de repente começamos a fazer escolhas para o próprio casal. Toalha do banheiro, onde que põe? Papel higiênico, de que lado que usa? Pasta de dente, que lugar que aperta? Mas tem algumas que são mais difíceis. Por exemplo, quem é responsável pelo jantar? No mundo de antigamente, as funções do casal eram muito bem pré-definidas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, homem e mulher saem para trabalhar. E aí, a hora que voltam para casa, quem que faz o jantar? Quem que lava a louça? Quem que arruma a cama na hora de sair? Lembro de um amigo recém-casado que saiu para trabalhar. Depois, logo em seguida da lua de mel, estava tudo muito bem. Quando ele volta para casa, no fim do dia, depois de uma reunião, até tarde, chega cansado, com a sua mochila em casa, abre a porta e vê a sua esposa, amada, sentada no sofá, lendo, sem ter feito o jantar. Ele ficou muito irado. Olhou para ele e falou assim: onde está a minha comida? E ela gentilmente, só olhando assim por cima do livro, disse: está na geladeira, você pode esquentar, tem micro-ondas em casa. Com o tempo a gente começa a perceber que várias das escolhas que nós fazemos, seja para o casamento, seja para casa, sejam essas decisões mais corriqueiras, elas são muito superficiais. Na verdade, elas são, na grande maioria, insignificantes. Na verdade, a maioria dessas decisões não faz nenhuma diferença sobre a saúde desse relacionamento. Nós poderíamos gastar um tempão discutindo cada uma dessas coisas, mas a vitalidade do nosso casamento não depende dessas questões. Entretanto, por causa dessas questões serem pessoais, com o passar do tempo, elas começam a nos incomodar e um novo grupo de escolhas começam a se fazer presentes no nosso casamento. Como, por exemplo, a escolha do conflito. De repente, nós deixamos de aproveitar um tempo de alegria e diversão dentro de casa, mas as pequenas coisas vão se amontoando e as palavras já não são mais doces, elas são ríspidas. A comunicação deixa de ser mais clara e passa a ser direta, ofensiva. Nós resolvemos os nossos problemas criando conflitos. Nós vemos uma dificuldade, ao invés de tentar tratar a dificuldade, nós reagimos de uma maneira imatura, nós reagimos de uma maneira marcada pela presença do pecado e, de repente, dentro da nossa casa, nós estamos vivendo um ambiente de conflito, onde o desentendimento do casal começa a destruir o sentimento de amor que eles têm um pelo outro. E, aos poucos, aquele princípio do compromisso vai se corroendo. É como se cada conflito colocasse um pouquinho de ferrugem nas estruturas de ferro que sustentam o casamento. E esse compromisso, com o tempo, vai se oxidando e perdendo sua vitalidade. Pois nós escolhemos comparação, porque no conflito nós precisamos apontar o dedo um para o outro e dizer quem que é melhor dentro de casa. Nós usamos frases: se eu fosse fazer isso, eu jamais faria como você. Ou frases do tipo: sou eu que faço tudo nessa casa. Você não faz nem 50% do que eu faço, por nós e pela nossa família. E de repente nós estamos cobrando uns dos outros tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de descanso juntos, tempo de entretenimento. Comparando as nossas vidas com de outras pessoas. Fulano não é assim. Você viu o que eles fizeram? E aquele conflito se torna um ambiente de comparação e de competição. E aqui é que está o grande problema dos nossos dias. Porque na nossa sociedade, cada indivíduo é livre para fazer o que quer. Dentro de casa, homem e mulher não estão vivendo em cooperação, mas em competição. É como se um lutasse contra o outro. Existe uma competição de quem ganha mais, porque quem ganha mais manda mais em casa. Existe uma competição de tempo, porque quem tem mais tempo livre tem que fazer mais tarefas domésticas.
E essa competição começa a se virar para esse casal, que começa a se destruir mutuamente dentro de casa. Às vezes, começa com um simples, eu não vou mais falar sobre esse assunto, mas que escala até o dia que alguém fala, eu não fico mais aqui no meio dessa conversa, pega o carro e sai de casa. Ou então alguém diz, eu vou voltar para a casa da minha mãe, porque não dá para ficar aqui. A competição aqui é insustentável. Nós fazemos muitas escolhas, mas infelizmente nós fazemos muitas escolhas ruins. E porque nós fazemos muitas escolhas ruins dentro de casa, nós precisamos aprender a tratar a raiz desse problema. Porque por trás de todas essas disputas existem dois grandes problemas. E o primeiro grande problema que está por trás dessas competições, desse conflito, é uma disputa por poder. Nós adotamos a mentalidade do mundo que diz que nós somos indivíduos livres e que nós devemos manter o domínio sobre os nossos relacionamentos. Mulheres têm sido ensinadas nesse mundo que elas têm que dominar os seus maridos. Homens têm sido ensinados nesse mundo a dominarem suas esposas. E esse desejo por poder do indivíduo sobre o outro é o início do fim de um relacionamento. O segundo problema que está por trás disso é a luta pelo controle. Quem é que controla esse relacionamento? Onde estão as balizas que definem as nossas liberdades? E cada indivíduo toma para si o direito de decidir, de escolher onde estão os limites e como as coisas têm que ser feitas. E nesse ambiente onde homem e mulher lutam por controle e por poder, ali existe conflito, ali existe comparação, ali existe competição. Mas nada disso é casamento. Nada disso se parece remotamente com um casamento. Na verdade, o caminho mais rápido para a destruição de um relacionamento saudável é fazer de você mesmo o centro do seu casamento. O caminho mais rápido para a destruição do seu casamento é seguir a tendência desse mundo de fazer você o centro do seu casamento. Porque se você olhar na raiz dos problemas que você hoje enfrenta na sua casa, eles nascem do seu desejo por poder, eles nascem do seu desejo por controle, porque você acredita que o casamento existe para fazer você feliz, que o outro existe para te fazer satisfeito, para que o outro existe para seguir as minhas ordenanças, as minhas ordens. Porque eu sou o soberano dessa casa. Esse é o caminho mais rápido para destruir o seu casamento. E infelizmente é possível que alguns de vocês já tenham se avançado muito nesse caminho. E que talvez você esteja aqui hoje com um relacionamento cheio de conflito, cheio de competição. Eu preciso dizer para você, existe culpa sua nesse problema. Nós somos iguais na desgraça, mas nós temos culpa no nosso casamento, porque nós estamos vivendo em conflito, porque nós queremos os nossos desejos. Eu sei que existem casamentos onde um é pior que o outro, e existe mesmo gente muito ruim casada com gente não tão ruim. Mas os nossos conflitos são sustentados pela nossa falha de entender que nós não devemos ser o centro do nosso casamento. Então, como é que nós vamos lutar contra essa tendência natural nossa de domínio, de poder? O que é que nós vamos fazer nesse ambiente onde nós podemos nos destruir dentro de casa? Como é que nós vamos reagir à tendência natural do nosso coração de querer dominar sobre o outro? Eu quero propor para vocês uma escolha que vocês precisam fazer, que vai transformar o seu casamento. E essa escolha é essa aqui. Vocês precisam
escolher perder. A mentalidade do mundo diz que você tem que ganhar, 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 ganhar. A mentalidade do Evangelho diz que você tem que aprender a perder. Quando nós refletimos sobre o Evangelho ontem, nós observamos que um dos grandes benefícios do Evangelho é que ele propõe uma novidade de vida, e essa novidade de vida nós temos que fazer 3 coisas. Nós temos que abandonar o modelo de vida do passado. Nós temos que aprender a pensar de acordo com a lógica do Evangelho, que é diferente. E nós temos que nos revestir desse novo homem. Nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós não podemos levar para dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, nós não podemos levar para o nosso casamento um modelo de pensar desse mundo e esperar ter sucesso no casamento diante de Deus. É impossível. Nós precisamos adotar a mentalidade do Evangelho, que nos ensina que a escolha prudente a se fazer, que a escolha sábia a se tomar, é escolher perder. Escolher perder dentro de casa. Se você já ouviu o ensino de Cristo Jesus alguma vez com atenção, você sabe que ele ensina isso com clareza. Observe como que ele fala sobre o Evangelho, que ele ensina em Mateus capítulo 16, 25, ele diz: quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. O ensino de Cristo Jesus é que se nós quisermos ter sucesso nessa vida com o Senhor, termos uma vida que tenha sentido, nós precisamos abandonar o nosso eu, perder a própria vida, que no ensino de Jesus é muito parecido com aquilo que ele ensina sobre negar a si mesmo e carregar a sua cruz. O convite de Cristo Jesus, a chamada de Cristo Jesus é: escolha perder a sua vida, abandone-se do seu próprio eu, e então você vai encontrar a verdadeira vida. Não existe verdadeira vida em Cristo Jesus, não existe novidade de vida em Cristo Jesus, se nós vivemos como egoístas, como individualistas, fazendo o que bem deseja o nosso coração. Nós não podemos viver assim, nós não podemos viver assim dentro dos nossos casamentos. Essa é uma mudança radical de perspectiva, onde nós estamos aprendendo que perder o nosso ego é ganhar diante de Deus, que perder os desejos da nossa vida, as vontades do nosso coração, é ganhar a presença da graça e desfrutar do poder de Deus, é abandonar o meu egoísmo para viver debaixo do senhorio de Cristo como meu Senhor. O ensino de Jesus Cristo é revolucionário para o mundo que nós vivemos hoje, porque ele pega no lugar que hoje nós temos grande orgulho de testemunhar, que nós nos fizemos, que nós somos grandes, que os nossos projetos dão certo, que os nossos recursos são abundantes. Mas nada disso tem a ver com o Senhor. Nada desse desejo por status, poder, controle, tem a ver com a graça de Cristo Jesus. Na verdade, quando nós entendemos o Evangelho, ele muda as nossas relações humanas, porque Paulo vai dizer o seguinte: o fato de haver litígios entre vocês já significa completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? O ensino de Paulo para os nossos irmãos da igreja de Corinto é assustador. Ele está dizendo: vocês estão se processando uns aos outros dentro da igreja. Que vergonha! Se vocês conhecessem a Cristo de verdade, vocês escolheriam perder causas judiciais para ganhar o seu irmão. Porque a lógica do Evangelho não é a lógica do mercado, não é a lógica desse mundo. Os irmãos são mais importantes que os recursos. A paz é mais importante que o conflito. E quando nós entendemos o Evangelho, então, nós levamos isso para a nossa vida comunitária. E nós aprendemos que esse não é um meio de vida, o conflito não é um meio de vida, competição não é um modo de vida. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo também diz: vocês não sabem que são os governantes das nações que as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês.
falando sobre a economia das relações dos discípulos, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: aqui não tem luta por poder, aqui não tem luta por controle. Nosso Senhor Jesus Cristo está falando sobre a vida da comunidade, mas Ele está falando sobre um ethos, está falando sobre um modo de viver que é completamente diferente desse mundo. Ele está dizendo, no Evangelho, na comunidade da fé, nós abrimos mão da busca por poder, nós abrimos mão da busca por domínio, porque essas são coisas desse mundo, essas são coisas que nós não queremos nas nossas vidas. Nosso Senhor Jesus Cristo ensina que, ao contrário, quem quiser se tornar importante deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser um escravo. A lógica do Evangelho diz que se nós quisermos viver uma vida abençoada pelo Senhor, nós temos que abrir mão do status, nós temos que ser servos. E servos aqui significa literalmente escravo, é alguém sem direitos, é alguém que tem um Senhor, alguém que faz a vontade do seu Senhor. Se nós queremos levar uma vida séria com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos aprender que o Evangelho ataca a raiz do nosso coração, nosso orgulho, que mexe com os nossos desejos de controle, de poder, que nos coloca em situação de conflito e de combate em todas as nossas relações, incluindo dentro de casa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não somente disse essas verdades e nos ensinou. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele exemplificou essa verdade. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio dar sua vida em resgate. O modelo de vida de Cristo Jesus não é domínio, não é poder, é serviço. Aliás, o seu poder e o seu domínio foi manifesto em entrega até uma morte e morte de cruz. Existe um dia que Ele vai voltar e demonstrar a benevolente marca do seu domínio. Mas o seu exemplo nos ensina que só Ele é Senhor, que só Ele tem domínio e que nós somos servos e escravos dEle e que nesse mundo nós seguimos o ensino dEle de acordo com o exemplo dEle em todos os nossos lugares, em todos os nossos relacionamentos. A verdade do Evangelho nos ensina um modo de pensar completamente diferente desse mundo. Nada por poder, nada por controle, mas abandonar essas coisas. E qual que é a alternativa para o nosso casamento, então? Se o Evangelho é o centro do nosso casamento, e nós queremos fazer do Evangelho o centro do nosso casamento, como é que nós podemos viver a vida comum do lar? Como é que nós podemos evitar o conflito e a contenda, abandonando a busca por poder e por controle? O apóstolo Paulo diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. De modo geral, a ideia de se subjeitar ou de se submeter ao outro é considerar o outro mais importante que você mesmo. E porque você considera o outro mais importante que você mesmo, você assume uma postura de serviço. De maneira geral, é isso que o Paulo está ensinando. No que se refere às nossas relações dentro do casamento, não é subserviência, não é passividade, não é ideia de se reduzir ou se diminuir, não é autocomiseração. Na verdade, é tomar uma postura de abandonar o egoísmo individualista e considerar o outro mais importante do que eu mesmo, as necessidades do outro mais importantes que as minhas, e fazer do outro o objetivo do meu cuidado e do meu amor, em entrega, em serviço. Porque nós entramos no casamento pedindo que o outro faça alguma coisa, ou pelo menos esperando que o outro faça alguma coisa. Na lógica do Evangelho é o contrário. Nós entramos no casamento para fazer o outro feliz, para fazer o outro satisfeito, para proteger os interesses do outro.
Gabriela e eu temos experimentado isso de diferentes maneiras na nossa casa. A Gabriela gosta muito de correr. Antes de vir para cá, ela correu 30 quilômetros. Ela quer sair agora à tarde para correr mais alguns. E eu adoro que ela faça isso. Eu só gostaria que o empenho dela fizesse diferença na minha barriga também. Mas a gente não conseguiu fazer esse sistema funcionar ainda. Mas ela tem muitas atividades. Ela tem atividades no lar. Ela tem atividades na igreja. Ela cuida de um ministério infantil. Ela faz seminário. A vida dela é tomada por uma série de compromissos. E se eu não lutar pela proteção dela dentro de casa, ela vai se ver exausta. Ela vai se ver cansada. E nós temos um contrato, um acordo dentro de casa, onde nós olhamos um para o outro e nós falamos assim: hoje você não vai fazer isso, quem vai fazer isso sou eu. Por que eu vou fazer isso? Porque eu faço melhor do que ela? De maneira nenhuma, porque ela tem tantas coisas na mão dela, que se ela não abrir mão de alguma coisa que eu possa fazer por ela, ela vai quebrar. Só que ela também faz isso por mim. Na coordenação da igreja, como pastor, o único pastor na igreja, grande parte das demandas da comunidade ainda são todas direcionadas para mim. Tenho períodos de vida em que eu não tenho uma noite livre, porque na cidade de São Paulo eu não consigo me encontrar em horário de almoço, eu não consigo me encontrar em um horário de trabalho com essas pessoas. E às vezes eu tenho aconselhamentos todas as noites, ou reunião todas as noites. Mas nós temos crianças para buscar na escola, nós temos outras atividades da casa para fazer. Então ela olha para mim e diz assim: hoje você não vai buscar as crianças. Enquanto eu faço isso, fica em casa, toma um banho e descansa, porque a sua noite vai ser pesada. Quando nós consideramos o outro superior a nós mesmos, e nós estamos prontos a nos submeter, nós podemos servir de tal forma que nós abandonamos a competição. Não estou dizendo que a gente não tenha problemas, que a gente não brigue também por competição, porque lá em casa também casaram dois pecadores iguais na desgraça. Mas, pela graça do Senhor, nós temos aprendido a servir mutuamente um ao outro. Sem competir quem trabalha mais, quem trabalha menos, quem ganha mais, quem ganha menos, porque nenhuma dessas questões é importante para a vida. Pouco importa se ela passa mais tempo ou menos tempo do que eu fora de casa. O que importa é que se eu não cuidar dela, se eu não proteger a vida dela, ela corre o risco de ser engolida pelas demandas do ministério, pelos trabalhos do seminário, pelas demandas das crianças. E se ela não cuidar de mim, eu vou ser engolido pelas demandas do ministério, com certeza. Sujeitar uns aos outros e submeter uns aos outros no casamento, na prática, é entregar as armas da guerra. É você dizer: eu não vou mais guerrear contra você. Eu vou abrir mão da luta por poder. Eu vou abrir mão da luta pelo controle. E eu vou viver uma vida debaixo da soberania de Deus, que tem todo o poder e tem todo o controle. E quando homem e mulher entregam suas armas e cessam a luta por poder, e cessam a luta por controle dentro de casa, sobra espaço para o verdadeiro rei do seu casamento mostrar o que é a vida do casal dentro de casa. Quando homem e mulher estão aos pés do rei de todo o universo, criador de todas as coisas, quando nós estamos aos pés de Jesus Cristo dentro de casa, nós somos iguais na desgraça, somos iguais na graça, e nós somos servos uns dos outros. O Evangelho muda o nosso modo de pensar. O Evangelho muda o nosso modo de proceder. E essa submissão mútua, essa sujeição mútua, ela só vai acontecer na sua casa quando você voltar alguns versículos para trás da sua Bíblia. No versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem,
mas deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito Santo é capaz de produzir essa sujeição mútua dentro de casa. Somente o Espírito Santo pode. Esse tipo de atitude não é produzida pelos nossos interesses, não é produzido pelas nossas forças, não tem os 5 passos de como ser submisso, não existe isso. Existe, na verdade, uma vida de tal intensidade com o Senhor, que nós vamos desfrutar da sua presença de tal forma, que o seu Espírito vai encher as nossas vidas. E como o Espírito enche as nossas vidas? À medida que nós abandonamos o nosso eu, nossa vida centrada em nós, nossa vida centrada nos nossos desejos, e o Espírito ganha espaço nas nossas vidas, e o seu poder capacitador vai mostrando áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, modeladas de acordo com o Evangelho, e com o poder dele, ele vai transformando o nosso coração, a tal ponto que uma pessoa cheia do Espírito Santo se encontra vazia de si. E essa pessoa cheia do Espírito, ela vive uma vida de adoração. Ela fala com salmos e hinos, ela canta, ela louva e ela dá graças. Uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que a sua vida é um reflexo da adoração que ela tem a Deus. A sua linguagem é modelada pelas Escrituras. O seu canto é modelado pelo louvor. Mas essa é uma pessoa profundamente grata, porque sabe que todos os bens que desfruta, todas as bênçãos que recebe, vêm de Deus. E de maneira mais surpreendente, o último resultado de uma vida cheia do Espírito, apresentada pelo apóstolo Paulo, é descrito nos seguintes termos: sujeitem-se uns aos outros. A sujeição mútua é o resultado final de uma vida cheia do Espírito. Talvez você esteja ouvindo para esse princípio apresentado e você tenha chegado à seguinte conclusão: isso é impossível. Ninguém pode viver assim. Você tem toda a razão. Porque no nosso pecado nós não vamos escolher a graça de Deus desse modo. Porque no nosso pecado nós queremos poder e controle. Porque no nosso pecado nós queremos domínio e poder. Mas quando nós entregamos as nossas armas e buscamos a presença de Deus para que Ele encha as nossas vidas com o Santo Espírito, então o Senhor vai produzir isso em nós. Essa sujeição mútua é resultado de um relacionamento íntimo e ativo com Deus. Não se constrói indo à igreja religiosamente. Não se constrói indo no grupo pequeno religiosamente. Não se constrói assim. Se constrói com uma devoção dependente, que entrega o controle nas mãos de Deus e pede para que o Espírito inunde as nossas vidas. Essa sujeição uns aos outros, o apóstolo Paulo diz, tem que acontecer por temor a Cristo Jesus. Nós temos tamanho respeito por aquilo que Ele fez por nós, que nós reagimos com sujeição mútua dentro das nossas casas, no nosso casamento, por gratidão a tudo que Cristo já fez por nós. Essa expressão por temor de Cristo é muito importante aqui. Essa vida de um casamento centrado no Evangelho, onde nós escolhemos perder, é fruto do trabalho do Espírito e uma resposta de respeito reverente a Cristo Jesus, que é Senhor. Considerando isso, então, qual seria o meu conselho para você? Considerando que esse é o princípio que o Evangelho ensina, que nós precisamos escolher perder diante dos conflitos para poder ganhar algo maior em Cristo Jesus, para poder ganhar mais da presença de Deus e não na presença do conflito, para que nós possamos ser sujeitos uns aos outros. O que é que nós podemos fazer então? Eu tenho um conselho para dar para vocês, um único conselho. E esse conselho é tão simples
mas por outro lado tão difícil de praticar, que nós precisamos pensar profundamente em como realizá-lo. Eu gostaria de sugerir você a fazer a seguinte pergunta para o seu cônjuge: como eu posso te servir hoje? Quando nós falamos de uma postura de servo dentro de casa, nós pensamos em uma postura que é relativamente etérea. É uma imagem bonita, talvez. Mas na prática, como é que eu vou servir o meu cônjuge? Porque não existe um único jeito de servir todos os cônjuges que estão aqui. Na verdade, cada um de nós tem suas preferências, tem o seu jeito de viver. Por isso é importante que você saiba perguntar como eu posso servir você hoje, porque a resposta que você vai ouvir pode te surpreender. Talvez existam dores e sofrimentos que já estão dentro de casa, que se acumularam por apatia, ou talvez por incapacidade de enxergar, e nós não vimos isso ainda. E quando nós perguntamos, querida, como eu posso te servir hoje? Nós ganhamos uma tarefa prática para um problema prático da vida comum. E nós vamos aprendendo aos poucos como navegar as nossas dores e sofrimentos dentro de casa em uma postura de mútuo serviço, onde eu sirvo a minha esposa e a minha esposa me serve. Eu e Gabriela, nós temos o costume de fazer isso. Várias vezes nós chegamos um para o outro e perguntamos, como eu posso te servir hoje? E às vezes a resposta é simples. Às vezes é pegar uma criança na escola. Às vezes é ajudar com uma leitura do seminário. Às vezes é um problema do ministério que precisa de solução. Às vezes são dores que estão sendo acumuladas no nosso coração, problemas que nem têm a ver com a gente dentro de casa, que a gente só precisa de tempo e espaço para poder conversar e abrir o coração. Às vezes nem é pelo conselho que vem na sequência, às vezes é pela oportunidade de poder falar abertamente sobre as nossas dores em um ambiente onde nós vamos ser recebidos, um ambiente onde nós vamos ser ouvidos. Mas se você acha que isso é pouco, talvez eu possa sugerir algumas outras, um pouco mais difíceis. Se você tiver com bastante coragem, pergunte o seguinte para sua esposa: como que eu posso melhorar como marido? E se prepare, ela sabe onde você pode melhorar. Lembro da história de um casal que, celebrando o seu primeiro ano de casamento, em uma das suas conversas, a esposa pergunta para o marido o seguinte: qual é a nota que você me dá? E você sabe que isso é uma pegadinha, né? Você sabe que a resposta certa é não existem números para marcar a sua beleza, não existe número disponível no universo para dar nota para você. Mas era primeiro ano de casado. Tolo, ele respondeu: 7, porque está muito bom, mas tem espaço para melhorar. Talvez não seja essa a conversa que você queira ter. Mas ter a abertura para perguntar onde eu posso melhorar ajuda cada um de nós a encontrar áreas da nossa vida que nós não estamos vendo. Porque se sua esposa ou seu marido anda com o Senhor também mostra para o seu cônjuge onde você tem errado, não só para você. Tem vários erros que a gente sabe que tem, mas ninguém te conhece nessa terra, ninguém te conhece melhor que a sua esposa ou o seu marido. E vai por mim. O seu marido, sua esposa, podem te ajudar a melhorar. Mas se você entrar nessa conversa com poder e controle, é conflito e guerra, tá bom? Se você entrar nessa dizendo, eu estou aqui para servir, essa é uma conversa que tem futuro. Uma outra pergunta que eu e Gabriela gostamos muito de fazer um para o outro é: eu estou te devendo alguma coisa? Estou te devendo alguma coisa não é dinheiro. Porque a gente trabalha no ministério não tem mesmo, então a gente está sempre devendo. Não, estou brincando, é brincadeira. Eu estou devendo alguma coisa, eu fiz alguma coisa para você que eu te feri, eu fiz alguma coisa que te machucou, eu preciso pedir perdão por alguma coisa. Tem muitas coisas, gente, que a gente pisa no calo um do outro dentro de casa, às vezes sem intenção e sem ver.
E nós alimentamos mágoas e guardamos essas mágoas para conflitos futuros, como se nós pudéssemos resolver alguma coisa. São perguntas simples, mas que nascem de um desejo de intimidade com o Senhor e de uma postura de se sujeitar um ao outro, sabendo que o outro é mais importante que nós mesmos e que nós somos servos dos nossos cônjuges dentro de casa. Mas por que nós não fazemos essas perguntas? A verdade é que nós temos medo. Porque no nosso mundo, abrir mão do controle e do poder é abrir mão da vida. Se eu abrir mão do poder e do controle dentro de casa, eu vou ser pisoteado. Eu serei um homem banana. Eu serei uma mulher que vai ser pisoteada dentro de casa. Nós temos muito medo de tomar essa decisão, porque nós acreditamos que de alguma forma o nosso controle nos protege. Mas pense comigo, se a ideia de abrir mão do controle é tirar o conflito de dentro de casa, é reduzir o ambiente de guerra dentro de casa, do que você precisa se proteger? O seu medo, talvez, seja um medo de ser conhecido por quem você é. Pecador como Deus fala que você é. Fraco, frágil, carente, dependente que você é. E no seu orgulho você não quer admitir. Talvez o seu medo seja muito mais profundo. Aliás, eu ouso dizer, se você tem esse medo, é porque você ainda não aprendeu a amar de verdade. Você já aprendeu a se declarar. Você já aprendeu a falar sobre, mas você ainda não aprendeu o que é amor. Deixa eu mostrar para vocês como nosso Senhor Jesus Cristo exemplifica o amor verdadeiro. Ele diz o seguinte: um pouquinho antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o seu tempo, em que deixaria esse mundo para ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Jesus Cristo estava indo ter a sua última refeição com seus discípulos antes de ser preso e crucificado. Ele estava pronto, prestes a ser traído e abandonado. Tendo chegado o seu tempo, era o fim do caos. Era onde finalmente os conflitos se levantariam de tal forma que ele perderia a sua vida. E diante da possibilidade da morte e da perda de tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo amou os seus discípulos até o fim. Versículo 2: estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a o trair. Ele seria traído por um dos seus, seria abandonado. E pior, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que ele viera de Deus e que estava voltando para Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia sua identidade, ele sabia o seu propósito. E no ambiente de maior caos possível, nosso Senhor Jesus Cristo decidiu demonstrar o que significa amar até o fim. Então ele se levantou da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Esse era o trabalho do escravo. Esse era o trabalho do servo. Esse era o trabalho de quem não tem status, de quem não tem poder, de quem não tem controle. Nosso Senhor Jesus Cristo decidiu assumir a servidão de um escravo para demonstrar para os seus discípulos o que é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é manifesto em atos de serviço, em um ambiente de caos. Se você for prudente o suficiente, você vai entender que ainda que o seu casamento esteja passando por conflitos e problemas, está longe de ser o caos que Cristo enfrenta aqui. E que o exemplo dele serve de modelo para nós dentro de casa.
porque nós podemos demonstrar verdadeiro amor, amando até o fim, quando nós abandonamos o nosso desejo por poder, por status, assumimos uma postura de escravo dentro de casa, que trata o outro como superior a nós. Porque isso é amor genuíno. E digo mais, aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Se ainda existe no seu coração medo de se colocar a serviço do seu cônjuge dentro da sua casa, é porque você ainda não aprendeu a amar como Cristo Jesus nos ensinou. Um casamento centrado no Evangelho abandona os modelos de casamento desse mundo, propõe uma nova lógica, um novo modo de vida. Esse modo de vida é: abandona o controle, abandona o poder, se entrega a Deus, sirva o seu cônjuge, porque isso é amor verdadeiro, isso é amor genuíno. Fácil? Claro que não. Simples? Claro que não. É por isso que nós carecemos da graça. É por isso que nós carecemos do poder capacitador de Deus para vivermos isso aqui. Se você deseja um casamento centrado no Evangelho, aprenda que você vai precisar escolher perder para ganhar, servir para amar, porque é assim que a lógica do Evangelho funciona. É assim que o Evangelho transforma o nosso lar. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós vemos na Tua Palavra orientações que são completamente diferentes do nosso desejo, da nossa vontade, Senhor. Mas nós vemos verdade, nós vemos justiça, nós vemos, Deus, orientação de sabedoria, nós vemos a Tua verdade confrontando o nosso fracasso e as nossas mentiras. Por isso, Senhor, hoje nós oramos, pedindo para que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos capacite a viver uma vida tão cheia do Teu Espírito, tão marcada pelo Teu poder, que o nosso egoísmo se desfaz, que o nosso desejo de agradar a nós mesmos seja perdido, e que nós tenhamos coragem, Senhor, de abandonar todas essas coisas que causam conflito dentro da nossa casa, para que a gente possa viver um casamento que honre e glorifique o Teu nome. Queremos viver para Te agradar, Senhor, mas para isso precisamos aprender a depender de Ti, precisamos aprender a ouvir a Tua palavra e precisamos ser transformados no lugar mais profundo do nosso ser, onde reside o nosso orgulho, nosso desejo por controle e todos os nossos medos, Senhor. Cura o nosso coração e transforma as nossas vidas, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.